Primeiro pós-jogo, pós-Copa do Mundo, e eu confesso que eu não aguentava mais ficar sem ver o Palmeiras jogar. Uh. Yeah. Mas confesso que essa transição de acabar a Copa, que estava sendo uma Copa muito bem jogada, com muitos jogos bons ali, para a transição do futebol brasileiro novamente, me assustou um pouco, mas o Palmeiras deu uma maciada hoje. Achei que não ia ser assim por conta do tanto de desfalques que o Palmeiras tinha, né? Além do Flaco Lopes, que chegou até a final da Copa, não tinha o Vitor Roque, que continua com o Sintino ali, recuperando de lesão. Paulinho suspenso, Alan suspenso. O Felipe Anderson sentiu novamente, né? Não tem novidade nesse sentido. Estava fazendo a recuperação física e acabou sentindo também. Fora alguns outros desfalques que o Palmeiras tinha. E mesmo assim, o time que jogou foi bem e deu conta de ganhar do Coritiba fora de casa, lá no Couto Pereira. E o Maurício e o Sousa, hein? Os paraguaios que estavam no banco na Copa, né? O Maurício jogou mais que o Sousa jogou bem pouco. Eu acho que ele entrou ali 2, 3 jogos, 5 minutinhos só. E o Maurício voltou bem da Copa e já marcou 2 gols hoje. E o Sousa marcou o terceiro do Palmeiras. Foram 3 gols muito bonitos, né? O do Maurício é o segundo, um golaço, onde ele dá uma cavadinha por cima do goleiro. E o Palmeiras abriu o placar muito cedo, condicionando o jogo, né? Depois, num contra-ataque ainda no primeiro tempo, faz o segundo. E o Coritiba fica com a bola, mas sem ter agressividade, sem ter muito o que fazer com a bola. E aí a posse de bola começa a ficar dividida. Tanto é que o Coritiba terminou a partida com 51% de posse de bola. E assim que o Palmeiras faz o terceiro gol, passa um minutinho. O jogador do Coritiba ali, não me recordo o nome dele agora, mas ele marca o seu primeiro gol no profissional. E é um golaço, né? Uma paulada ali. Não considero falha do Carlos Miguel pelo fato da força da bola. Né? Concordo que ele poderia ter feito melhor no lance, talvez, mas foi muito forte a pancada, cara. E não estava tão longe, né? Tava ali uma distância de 20 metros no máximo. E uma bola muito forte e não teve muito tempo de reação. E o Coritiba acaba diminuindo, mas nada que assustasse e abalasse o Palmeiras na partida, que mesmo com todos os desfalques que eu citei no começo da partida ali, deu conta de vencer o Coritiba. Abre 10 pontos agora do segundo colocado Flamengo, que lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos que o Palmeiras. Então, contra o Mirassol, se eu não me engano, no Maracanã. Então, provavelmente essa distância caia para 7 pontos aí. E o Flamengo está jogando agora. O jogo começou 9h30 contra a Chapecoense também. Tá 0-0 até o momento, 26 minutos. Falando do Brasileirão no geral, sem ser só o... Ah, tá, e um adendo importante. A gente teve alguma estreia, né, ali no Palmeiras, nesse Brasileirão, que foi o Heitor, jovem promessa da base do Palmeiras, camisa 9. Ele mesmo já falou que é mais estilo Endrick, Vitor Roque, então jogador ali que gosta de pegar na bola, mas é 9 mesmo, gosta de fazer gol e todo sucesso aí para ele. E referente aos outros que entraram foi o Riquelme, que a gente já conhece, no lugar do Arias, nos 80 minutos. É um jogador muito bem falado também na base. Vamos ver como vai ser o desenvolvimento e o aproveitamento dele no profissional ainda esse ano. E o Martínez, o Kelvin e o Evangelista. E o Palmeiras jogou com uma novidade ali, que fazia um tempinho que não jogava com a linha de 3 zagueiros. Mas dessa vez com o Murilo, Gustavo Gomes e o Barbosa, que inclusive na entrevista de apresentação falou que o esquema que ele prefere jogar é de 3 zagueiros e ainda sem lateral, com alas, né? Porque ele consegue jogar muito bem ali pelo lado, acelerar quando precisa, diminuir, tem um bom passe, é um jogador muito forte fisicamente que controla ali o lado esquerdo do campo e fez uma estreia boa, na minha opinião. Acho que é um ponto importante aí, mais uma variação tática para o Palmeiras, essa questão dos 3 zagueiros, e dessa vez talvez funcionando como o Abel sempre quis que funcionasse, mas não tinha talvez um terceiro zagueiro à altura. A gente sabe que teve o Naves aqui pelo elenco, o Vitor Reis ficou muito pouco, e agora no elenco a gente estava com o Bruno Fux, que é bom zagueiro, mas ele é um bom zagueiro, na minha opinião, para compor realmente elenco, né? Claro, alguém fica machucado por 2 meses, ele joga ali tranquilamente, ele dá conta, mas que a gente precisa desses zagueiros mais cascudos também. E falando em jogador cascudo, tivemos notícias hoje também, já aproveitando aqui o vídeo do pós-jogo e trazendo essa notícia referente ao Danilo. Aparentemente o Palmeiras mantém as conversas diariamente com o Botafogo. O Botafogo aparentemente vai relacionar o Danilo para o jogo amanhã, quinta-feira, mas não necessariamente porque ele foi relacionado ele vai jogar. Tá? Eu não acredito que ele deve jogar. Eu acredito que o Palmeiras tem até o fim do sábado aí para finalizar essa negociação realmente, se vai contratar ou não. O Botafogo decidir se vai vender ou não o Murilo para o Palmeiras. E não vendendo, ele deve jogar domingo. Tá? Não acredito que ele deva jogar amanhã. E aparentemente, segundo algumas mídias, tem informação do André Hernan, tem informação do Gustavo Soler também, ali na casa dos 28 milhões de euros. E tem gente cravando que 28 milhões de euros mais bônus. E tem gente cravando que o Palmeiras chegaria nos 31 milhões de euros ali parcelado em 3 anos. Mas que o Botafogo gostaria de receber em 2. E que a proposta do Zenit é maior na casa dos 35 milhões de euros com bônus. Mas o jogador não quer ir pro Zenit. Inclusive o Vampeta falou, olha, o Danilo é meu amigo próximo, meu chegado. Ele
quer jogar muito no Palmeiras e ele vai jogar no Palmeiras, torcedor do Palmeiras, fica tranquilo. Então, foi o que o Vampeta trouxe de informação. Até onde realmente isso vai se confirmar, a gente não sabe. Até porque o PVC também trouxe uma informação hoje que vai contra isso, né? De que seria muito difícil o Palmeiras investir esse valor no Danilo. Então, é uma novela meio que sem fim, mas que tá próximo do fim, na real. Porque o Palmeiras tem até sexta, sábado para decidir tudo. E pro Botafogo também decidir se vai vender. O Botafogo achou que o jogador ia valorizar muito na Copa do Mundo, não foi isso que aconteceu. E agora tá tentando fazer leilão e tá querendo vender pro Zenit. Essa é a verdade, mas o jogador não quer ir de nenhuma maneira. Aí tem informação de que o staff quer que ele vá pro Zenit, porque o Zenit vai pagar bonificação pro staff a mais. E tem a informação de que o Danilo e o staff não querem ir. Então, muita informação desencontrada ainda. Não sabemos exatamente qual a verdade, mas a notícia boa é que se der certo, vamos ter um excelente meio-campista e finalmente o Abel vai conseguir jogar com o Andreas Pereira como um camisa 10 armador, mais ou menos a função que o Maurício fez hoje. Tá, no jogo, que eu acho que é o que o Abel pensa pro Andreas conseguindo trazer o Danilo. E a notícia boa disso é que a novela vai se resolver rápido, né? Vai ser até sexta, sábado, a gente deve ter a confirmação de se o Danilo vem ou não. E aparentemente, se o Palmeiras não conseguir trazer o Danilo, não vai atrás de nenhuma outra peça, tá? Mas o que aconteceu no dia, basicamente, do Palmeiras até aqui foi isso, né? Comenta aqui o que vocês acharam da partida. Difícil falar que o Palmeiras não voltou bem, né? Começo do jogo, toque de bola, o jogo tava andando, tava bem bacana. E aí o gol saiu muito cedo, foi condicionando o que ia acontecer na partida, e o Coritiba não apresentou, mesmo sendo um time que tá bem no Brasileiro, não apresentou tanta resistência assim ao Palmeiras, foi o que eu senti. Também outro time voltando, né? Todos esses times voltando vão ter oscilações, na minha opinião. E é isso, comenta aqui o que vocês acharam da partida, se vocês gostaram, qual a expectativa para vocês do Palmeiras referente a essa temporada, a essa volta. É brigar por todos os títulos mesmo, é o que eu tô apostando, né? Acho que vai brigar por Brasileiro até o final. Tem chance de brigar na Copa do Brasil e acho que o Abel vai querer muito chegar novamente na final da Libertadores e tentar esse quarto título pelo fato de ter perdido no ano passado. E comenta também sobre o Danilo, se vocês fariam essa contratação investindo todo esse valor, ou se vocês acham pelo fato do jogador ter saído daqui mais barato, que não recontrataria, iria atrás de outro jogador. Teve pessoas que eu vi citando o Hércules. Pô, por que não pega metade desse dinheiro e vai lá no Fluminense e contrata o Hércules? Né? Eu acho que são jogadores de categorias diferentes, mas caso não consiga trazer o Danilo, acho o Hércules uma boa opção também. Enfim, comenta aqui o que vocês acham. Não esquece de acompanhar aqui no Real Guns e também lá no meu projeto, juntamente com o Corey, com o Igor, do Banco Reserva, para ficar por dentro de tudo que acontece no meio do futebol e de todas as informações referente a Corinthians, São Paulo, Palmeiras, futebol no geral, como futebol europeu, futebol brasileiro. Lembrando que sempre vai ter live lá no Banco Reserva de segunda e de quinta-feira a princípio. Claro que as coisas pegando ritmo, a gente vai aumentar mais dias de live, mas por enquanto vai ser isso. Sempre vai ser entre 9 e 10 horas da noite ali o início da live, beleza? Já deixando avisado aqui para vocês. E é isso. Acompanha aí, se inscreve para receber todas as notificações aí dos vídeos e até o próximo vídeo. Valeu!